e eu que construí a minha casa no quintal dos meus sogros, e só no dia do inventário que eu descobri quem realmente era aquela família. Olha, gente, olha, eu nunca imaginei que a casa que eu ajudei a levantar com as minhas próprias mãos fosse motivo de um dia eu descobrir que eu nunca de fato fiz parte daquela família. Porque quando eu decidi me casar, eu e meu namorado na época, a gente não tinha nada, nada mesmo, a gente ia morar de aluguel. E aí o meu sogro, muito generoso, como ele sempre foi, ele disse assim que a gente poderia construir no fundo do terreno, falando assim: "Ah, isso daqui um dia vai ser de vocês". E o terreno sempre esteve no nome dele. Mas na época ninguém pensava em fazer documentação, nada disso. A gente só pensava em querer realizar mesmo o nosso sonho. E aí no total foram 3 anos de obra. Nós fizemos empréstimo no banco, a maioria do material a gente também comprou parcelado no cartão de crédito. E todo fim de semana a gente trabalhava lá na obra. Eu ajudava até carregar saco de cimento. E depois eu descobri que eu estava grávida e mesmo durante o período da minha gestação eu sempre continuei trabalhando lá. E o meu marido, ele também trabalhava dobrado. E cada centavo que a gente gastava na obra saía tudo do nosso bolso. E como eu falei, a gente não fez nenhum tipo de contrato, porque o meu sogro foi generoso, quis dar aquele espaço pra gente poder construir lá. Então só foi assim uma promessa de boca, que ele disse que a gente não precisava se preocupar com nada. Só que aí, o meu sogro, infelizmente, ele morreu. E foi aí que eu descobri quem realmente era aquela família. Na verdade, mais quem eram as minhas cunhadas, né? Porque como o terreno estava no nome do meu sogro, então eu teve que fazer um inventário. Mesmo a minha sogra estando viva, o inventário era obrigatório para poder dividir a parte que era dele. No caso, a minha sogra, ela já tinha direito à metade do imóvel por conta do casamento dela, mas a outra metade entrou na herança, então seria dividida entre os filhos e ela também. E foi aí onde que começou os problemas, porque as minhas cunhadas, elas queriam vender tudo, tudo, inclusive a casa que eu paguei. E aí elas diziam que como o terreno estava no nome do pai delas, que a construção fazia parte do imóvel. E de fato, realmente elas estavam certas, porque pela lei, toda construção que faz no terreno pertence ao dono. E elas ainda falavam algo que eu nunca vou esquecer, que eu vou levar isso pro resto da minha vida. Você construiu porque você quis, isso aqui nunca foi seu. Quem manda confiar em promessa? E aí nessa confusão toda, eu percebi que meu marido ele ficou um pouco assim dividido, porque além dele ser meu marido, ele também era herdeiro de tudo aquilo. E foi aí nesse momento que eu parei de ficar brigando com elas, parei de ficar chorando e fui atrás de informação. Eu procurei um advogado e foi aí que eu descobri algo que elas nem sonhavam que eu pudesse saber. Porque quando alguém constrói em terreno de outra pessoa, de boa fé, investindo ali seu próprio dinheiro e com consentimento, que foi no meu caso, porque o meu sogro e a minha sogra também deu consentimento da construção, eu posso ter direito à indenização pelas benfeitorias. E eu tinha provas de tudo, porque eu tinha guardado tudo. Eu tinha então transferências bancárias, eu tinha notas fiscais de todos os materiais, praticamente de todos os materiais que eu havia comprado, e tinha conversas onde o meu sogro tinha autorizado a construção e além disso eu também tinha testemunhas. E aí no inventário, o advogado ele pediu uma avaliação da construção, de tudo que havia sido gasto, e o valor foi bem alto. Só que antes de qualquer divisão, ficou reconhecido pelo espólio que precisava indenizar eu e meu marido pelo que a gente havia investido na casa. E depois que resolvesse a questão da indenização, iria resolver a questão da herança, que iria ser o que ia sobrar do valor total ali do imóvel para poder fazer a divisão da herança. E foi aí que as minhas cunhadas, elas surtaram, simplesmente surtaram, elas enlouqueceram, porque aquilo iria diminuir o valor da herança. Só que o meu marido, como filho, ele ainda tinha direito à parte dele da divisão do que restasse, no caso a herança era só dele, não entrava na nossa comunhão, mas a indenização da construção era nossa. E aí as irmãs dele começaram a pressionar, porque elas queriam vender o imóvel inteiro. Só que se não houvesse um acordo, poderia entrar em uma ação para poder forçar a venda. Gente, aquilo virou uma guerra que vocês não têm nem noção. Mas naquele dia eu tive a maior clareza da minha vida, porque eu percebi que mesmo ganhando cada centavo, eu nunca ia ter paz morando ali. Então, depois que nós recebemos o valor da construção devidamente, todo avaliado, meu marido também recebeu a parte dele da herança, como era de direito dele. Então, nós resolvemos ir embora. E aí, depois de um ano, conseguimos comprar a nossa casa, tudo legalizado, tudo certo, tudo muito seguro. E pela primeira vez, depois de meses, eu consegui dormir tranquila. Porque eu consegui dormir sabendo que ninguém ia bater ali na minha porta dizendo que aquilo também era de direito deles. Também aprendi
é que nenhum pedaço de terra vale mais do que a sua paz dentro da sua própria casa. Dinheiro, tudo bem, dinheiro é bom, só que assim, dinheiro a gente se divide, herança a gente se calcula, mas dignidade a gente não se negocia. E depois de tudo que aconteceu, eu e minhas cunhadas, nós nunca mais nos falamos. Meu marido também se afastou das irmãs dele, não por minha causa, mas porque ele também enxergou que as irmãs dele só estavam interessadas no patrimônio. E aí a dor que parecia ser um fim acabou virando um começo, porque hoje eu e meu marido nós temos uma casa boa e o nosso relacionamento ficou ainda mais forte depois daquela tempestade toda que a gente passou. E ironicamente, foi a briga pela herança que nos ensinou o verdadeiro valor do que a gente tem, porque nem todo final feliz vem fácil, mas quando vem com aprendizado, ele vale em dobro.